Senhora Presidenta, Senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhora Presidenta, eu venho à tribuna neste momento para tecer alguns comentários que expressam não apenas a minha opinião pessoal em relação à crise política vivida pelo vizinho e querido país, o Paraguai, mas expressa a opinião de meu partido, não é? Em meio à importante conferência sobre o meio ambiente, Rio+20, todos nós fomos surpreendidos com o impeachment do presidente paraguaio, Fernando Lugo. Processo realizado sem tempo hábil para a defesa do presidente, que foi eleito pelo voto do povo. E eu quero aqui deixar claro que nós, do Partido Comunista do Brasil, consideramos o que ocorreu no vizinho Paraguai um golpe à democracia, não só daquele país, mas de todo o continente. E quero solicitar de Vossa Excelência, senadora Marta, que peça para incluir nos anais a íntegra do meu pronunciamento, onde eu transcrevo um edital que foi publicado no Portal Vermelho, que deixa muito clara a posição do nosso partido, o PCdoB, em relação a esse episódio. E peço para que isso seja incluído nos anais na casa, porque eu prefiro, ao invés de ler a nossa opinião, falar um pouco do momento, hoje pela manhã, que tivemos com o chanceler, o ministro das Relações Exteriores do nosso país, ministro patriota. Organizado pelo senador Lindbergh Farias, por um conjunto de entidades que representam a população brasileira, entidades juvenis como a União Nacional dos Estudantes, o Movimento dos Sem Terra, o Sebrapaz, enfim, várias entidades, estivemos senador Lindbergh, senador Randolph Rodrigues e eu, com vários parlamentares federais, deputados federais, numa importante audiência com o ministro patriota, onde levamos, primeiro, nossos cumprimentos, reconhecimento ao governo brasileiro pela acertada posição política adotada diante desse quadro crítico do Paraguai e, ao mesmo tempo, pedindo firmeza do nosso país, uma importante nação, não só do hemisfério sul americano, mas importante para o mundo e para todas as Américas. Entendemos que a posição do Brasil, posição política, é fundamental no sentido do restabelecimento da normalidade democrática no Paraguai e em todo o continente. Entregamos ao ministro um manifesto de repúdio ao golpe de Estado e eu vou ler algumas das partes desse manifesto que considero extremamente isento de qualquer análise política e ideológica e um manifesto que trata do mérito da questão da própria democracia. E assim procedo, Presidenta Marta, porque eu tenho ouvido algumas manifestações a respeito do assunto e manifestações de apoio à atitude antidemocrática, golpista, adotada pelo parlamento daquele país, de pessoas parlamentares, inclusive, que, apesar de fazer um chamamento à necessidade de uma abordagem correta, imparcial, sobre a precisão conceitual e dizer que essa abordagem tem que estar despida de interesses de caráter político e ideológico, essas pessoas que fazem esse chamamento exatamente enveredam pelo caminho da análise política e ideológica, porque eu não imagino que alguém, senhora Presidenta, em sã consciência, pode achar correto, repito, alguém em sã consciência pode achar correto, pode achar normal que um presidente eleito de um país, em menos de 40 horas, um pouco mais de 30 horas, seja contra ele feita uma denúncia, aberto um processo e ele destituído
de suas funções. Não há explicação em nenhum manual de democracia de qualquer parte do mundo. Não há nenhuma, absolutamente nenhuma explicação, nada que possa justificar, senador Suplicy, esse tipo de procedimento. Como que um presidente eleito, processado, denunciado, processado e impeachmentado em menos de 40 horas? Isso é inimaginável. Lembramos ao ministro Patriota alguns episódios no Brasil, onde vivemos momentos de impeachment e cujos processos demoraram 8, 9, 10 meses. Agora, menos de 40 horas, senadora Ana Amélia, que passa a dirigir essa nossa sessão, é inimaginável, é inaceitável. Portanto, é óbvio que eu, como qualquer outro membro desse parlamento, todos nós temos posições ideológicas, sim, posições políticas, mas, nesse caso, precisamos nos despir efetivamente na prática, e não apenas num chamamento vazio, mas, na prática, precisamos nos despir desses posicionamentos políticos e ideológicos para analisar o fato em si, se respeita ou não a democracia. Então, nesse sentido, quero dizer que fomos ao ministro Patriota dizer que consideramos ajustada a posição do governo brasileiro, equilibrada a posição do governo brasileiro, não assodada, como alguns procuram caracterizar. Pelo contrário, o nosso posicionamento é exatamente o mesmo posicionamento de quase a totalidade dos países do nosso continente. Nos lembrava o presidente Lugo que, mesmo antes do desfecho, ou seja, do impeachment, do golpe contra o presidente Fernando Lugo, quando estavam todos os chefes e chanceleres, chefes de Estado e chanceleres reunidos durante a Rio+20, foi chamada uma reunião de emergência e foi formada uma comitiva para ir ao Paraguai, que efetivamente aconteceu, para buscar demover os parlamentares desse posicionamento. Poderia até, ou pode até, um presidente perder o seu mandato, mas não sem ter sequer o direito à defesa. E o que aconteceu lá foi um julgamento baseado em questões genéricas. Mas, enfim, eu quero ler aqui, se o tempo me permitir. Se não permitir, solicito que seja incluído nos anais a íntegra da moção que nós entregamos ao ministro Patriota. E, repito, vários parlamentares, senadores, deputados federais e o conjunto dos movimentos sociais organizados de nosso país. E diz o seguinte, que considerando que o presidente da República do Paraguai, senhor Fernando Armindo Lugo de Mendes, foi legítimo e democraticamente eleito, enfatizando que o devido processo legal e o direito à defesa constituem-se em pedras angulares do Estado Democrático de Direito, destacando que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, para que se determinem seus direitos de qualquer natureza, incluindo o direito do acusado de dispor de tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. Artigo 8. Recordando que a Constituição da República do Paraguai, de 1992, afirma que o direito de defesa de pessoas é inviolável, artigo 16, e que toda pessoa tem a garantia dos direitos processuais, entre os quais se destacam os meios e prazos indispensáveis à preparação de sua defesa, artigo 17, considerando que o julgamento político do presidente Fernando Lugo, que durou menos de 36 horas, ocorreu de forma a violar gravemente tais direitos e garantias, colocando em relevo, ademais, que o processo contra o presidente Lugo foi constituído com base em acusações vagas e sem apresentação de uma única prova consistente, concluindo de forma inequívoca que tal processo resultou num verdadeiro golpe de Estado que contraria o espírito da Constituição paraguaia e colide frontalmente com toda a arquitetura internacional de proteção aos direitos humanos, ressaltando que o golpe de Estado ocorrido no Paraguai representa uma clara ruptura da ordem democrática daquele país e grave afronta às consciências democráticas. 10 segundos. 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 10
que a ruptura da ordem democrática no Paraguai não é apenas um assunto interno daquele país, estritamente circunscrito à sua soberania, mas sim uma grave anomalia institucional e política que afeta seriamente o processo de integração regional do Mercosul e da Unasul, bem como todas as democracias do subcontinente, considerando que o protocolo de Ushuaia, firmado no âmbito do Mercosul e ratificado pela República do Paraguai, prevê em seu artigo 5 sanções severas, entre as quais está incluída a suspensão do bloco àqueles membros que promovam rupturas da ordem democrática, considerando da mesma forma que o protocolo adicional ao Tratado Constitutivo da Unasul sobre compromisso com a democracia também prevê em seu artigo 4º, a aplicação de sanções que incluem a suspensão dos direitos e prerrogativas asseguradas no referido tratado aos Estados-partes que praticam ou ameacem praticar rupturas de ordem democrática. Consternados com o sofrimento do povo irmão do Paraguai, que merece e precisa de governos democráticos, transparentes e inclusivos, e, por último, alarmados com a criação desse grave precedente que ameaça a ordem democrática de toda a região, fruto de décadas de árduas lutas contra os regimes ditatoriais que custaram as vidas de milhares de brasileiros, nós, parlamentares do Senado e da Câmara, repudiamos com veemência o golpe e conclamamos chefes de Estado e de governo da Unasul a suspender a República Paraguaia do direito de participar de diferentes órgãos e instâncias. E aí segue, senhora presidente. Então, eu fico aqui com esse registro, manifestando pessoalmente o meu repúdio e pedindo que o Brasil continue agindo como está para restabelecer a normalidade. Para restabelecer a normalidade democrática, não só no Paraguai, mas em todo o nosso continente. Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que faz parte do Parlamento do Mercosul, como uma das representantes brasileiras, confiamos muito na postura de Vossa Excelência e de outros que lá estão, para que deixamos de lado. É muito grave a questão ideológica, mas não é possível que um presidente, seja quem for, seja denunciado, processado, impeachmentado em 36 horas. Isso é inadmissível, portanto, temos uma grande responsabilidade com a reposição da democracia em todo o continente e no mundo. Muito obrigada, senadora Vanessa. O tema é bastante delicado, o Brasil tem que ter uma prudência nesse processo e na segunda-feira, na reunião do Parlamento do Mercosul, pela sabedoria e prudência do senador Roberto Requião, que presidirá a representação brasileira, nós ouviremos as razões dos representantes do Parlamento paraguaio naquela reunião. A Corte Suprema daquele país considerou legal o processo, então é preciso avaliar toda a legislação paraguaia e as condições em que aconteceu o episódio, porque presidentes eleitos democraticamente, como no Brasil, também sofreram um processo de impeachment com o encaminhamento, tá? Obrigada.